entrevista, entretenimento e muito mais para você, aqui na TV Cinec, a sua TV online 24 horas no ar. Olá, grandes amigos, como tem passado a semana? Esperamos que tenha passado uma boa semana ao lado de Cristo. Sem Ele nada podemos fazer. Diz o apóstolo Paulo que nada pode nos separar do amor de Cristo. Que esse amor possa continuar na minha vida e na sua, sempre meditando na palavra de Deus. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de o programa. E hoje nós daremos continuidade ao seminário do Apocalipse com o título Os 7 selos do Apocalipse revelado. Nesse momento agora vamos ter a oportunidade de ouvir o nosso irmão Gregório cantando os 2 hinos da sua coleção. Assim eu estava sem Jesus, mas encontrei o Mestre. Ele me amou, agora dele eu sou. Achar-me um novo amanhã raiou ao encontrar o Mestre, e agora dele eu sou. Cego andava no escuro, procurando uma vida melhor, mas encontrei o Mestre. Ele me amou, agora dele eu sou. Minha vida mudou ao achar-me um novo amanhã raiou ao encontrar o Mestre.
agora dele eu sou. E agora dele eu sou. Amém. Você pode ler sua Bíblia e vai ver escrito lá que Jesus aqui desceu para nos salvar. Mas eu quero lhe falar das coisas que ele suportou, pois Jesus na cruz as minhas culpas pagou. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estarmos. Olho a cena do Calvário, como tudo aconteceu. Posso ouvir e ver o que ele ali sofreu, como ainda perdoou a todos que o pregaram lá. Mas minha participação não posso negar. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estarmos, e para sempre então seu nome vamos louvar. Sim, louvar. Obrigado, Gregório, por esse lindo hino que você acabou de cantar. Os dois hinos, eu gosto muito de estar ouvindo esses hinos. Hoje nós daremos continuidade ao Apocalipse revelado no capítulo 9, realmente, com respeito aos 7 selos do Apocalipse. Que Deus possa realmente usar de misericórdia sobre cada um de nós, que ao terminar possa realmente ter entendido a mensagem e que juntos possamos pôr em prática para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero agradecer aos irmãos e amigos que estão do outro lado e pedir a permissão agora, nesse momento, eu, como temos de costume, sempre orar dessa forma, e dessa forma vou continuar, que os irmãos permitam. Querido glorioso Pai que está nos céus, humildemente aqui estamos para te agradecer pela vida, pela saúde e por muitas bênçãos que tu tens nos concedido. Agora abrimos a tua palavra, damos uma porção dobrada do teu Santo Espírito,
para que aquilo que falarmos não seja nosso, mas que seja unicamente de Jesus. Portanto, te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e amigos, é um prazer realmente nessa tarde estar junto com os irmãos. Eu dificilmente vim pregar, sempre dou oportunidade aos meus mestres, aos meus pastores, do qual realmente pode se expressar muito melhor do que o irmão Inácio. Mas na ausência nós temos que cobrir também e estar preparado para transmitir a mensagem de nosso Deus. Muitas vezes ouvimos falar dos 7 selos, os 4 cavalos e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Todos eles formam parte da mesma profecia. Os 4 cavaleiros com seus respectivos cavalos aparecem nos 4 primeiros selos, que representam os 7 selos do Apocalipse. Evidentemente profetiza as características básicas dos 7 períodos da igreja. Viveria desde da sua fundação até a segunda vinda de Jesus, descrita na última parte do 6º selo. Ou seja, Jesus virá entre o 6º e o 7º selo, que se dará então a sua vinda. Por isso, o 7º selo não é revelado de uma forma clara como os demais, porque faz parte da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse mesmo modo que alguns historiadores poderiam decidir escrever a história da igreja em 7 volumes, cada um abordando uma época. Deus nos revelou por antecipação as características básicas de cada período ou época pelos quais a igreja passaria. Cada selo seria equivalente a um volume. Ao abrir cada um dos selos, João viu como de um impressionante audiovisual profético através do qual Deus lhe indicava o que haveria de suceder desde os seus dias até o fim. Maravilhoso, irmãos e amigos, quando pensamos dessa forma, entendemos que o que a Bíblia fala está falado, é escrito, foi Deus que revelou e nós devemos dar ouvido. Às vezes a mensagem ela pode doer um pouco, pode às vezes até machucar alguém, mas é preciso. Nós acabamos de ouvir o testemunho de uma jovem, realmente dando no programa anterior nosso, do pastor Marcelo, que realmente talvez alguns tenham se chocado, mas o pastor foi bem claro com respeito à expressão de uma pessoa que está no mundo sem um conhecimento da palavra de Deus, mas ela mesma ficou escandalizada com os atos do qual foi acontecido e revelado na internet e por todo lugar. Realmente essa jovem tem um sentimento religioso, apesar dos seus problemas, mas ela tem um sentimento religioso. Parabéns a essa jovem pela firmeza e pela coragem dela se expressar dessa forma, reconhecendo realmente o que aconteceu e envergonhando a igreja de Deus no sentido daquela pessoa. Nós imaginamos que aquela pessoa não tenha feito, talvez assim, com tanta maldade, talvez quisesse apresentar alguma coisa e sem ter conhecimento. Como a Bíblia diz que Deus não leva o tempo da ignorância, eu acredito que tenha sido uma ignorância muito grande daquela jovem, ou não sei se era homem ou mulher, não estou bem lembrado agora, que fez aquele papel. Porque fazer o papel de Cristo é muito difícil você querer ser Jesus. É muito difícil você querer ser Jesus e apresentando daquela forma, realmente foi uma vergonha. Mas a verdade, ela precisa ser falada.
né? O primeiro selo revela as características básicas da igreja do século apostólico, e o sexto selo termina falando da segunda vinda de Cristo, chegando à culminação com o sétimo, que é a vinda do Senhor. Ou seja, o primeiro selo ali simboliza com respeito à igreja pura no começo da história da igreja dos apóstolos. Foi logo na era de Jesus, a era cristã ali. O povo estava realmente, teve a oportunidade, muitos, de ouvir Jesus como os discípulos, e ali se afirmaram. Passaram por muitos problemas difíceis na sua vida, mas ficaram realmente firmes nos princípios, sem ir nem para a esquerda nem para a direita, mas sim defendendo essa mensagem como de fato ela é. Vejamos o que diz realmente no capítulo 6 de Apocalipse, e o versículo 2, a pergunta diz: quais são as características base do primeiro selo? Apocalipse 6, 1 e 2. Veja o que diz a palavra de Deus. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ora, branco quer dizer pureza, não é isso? E aqui diz que o cavaleiro tinha um arco e foi dado uma coroa. Quem usa coroa? Realmente é só um rei. E esse rei, se referindo a Jesus, é o único que venceu e continua vencendo. E nós venceremos através de Jesus. Se confiamos em Jesus, diz a palavra de Deus, ainda que morra em meu nome, esse viverá. Então não devemos ter medo de falar o que Deus manda. Aquilo que Ele manda, devemos ser instrumento seu nas suas mãos. A época dos santos apóstolos, no século I, coincide com a igreja de Éfeso. Eles receberam a doutrina pura da Bíblia para pregá-la. Que maravilha quando eles de fato receberam essa doutrina e falavam como ela deve ser. E Marcos 16, 10, 16, mas vamos meditar um pouquinho aqui nos versículos antes, do 1 a 8, isso nos fala da ressurreição de Jesus, quando Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, foram ao túmulo de Jesus e vendo que estava vazio, vendo o anjo, ficaram atemorizados. O anjo disse que ele já tinha ressuscitado e avisasse aos seus discípulos e a Pedro que ele ia adiante para Galiléia. Eles ficaram com medo e nada disseram a ninguém. O anjo deu uma ordem para que ela anunciasse com respeito a Jesus, que já tinha ressuscitado. Mas o medo naquela época, isso vai acontecer também no final da história desse mundo. Muitos terão medo de pregar essa verdade, com medo de ser preso, com medo de haver de morte, como foi no tempo passado. O futuro também revela para aqueles verdadeiros cristãos muitas perseguições. E nós teremos isso e no futuro, que eu espero que não seja muito, porque eu estou ansioso que Jesus volte logo a essa terra e assim nunca mais ter esse problema que temos de tanta corrupção, tanta prostituição e muitas coisas que desagradam ao ser humano. A violência demais. Nos versos 9 a 11, Jesus aparece a Maria Madalena, da qual expelia 7 demônios. Aí sim, ela foi anunciar aos companheiros de Jesus que se achava triste e chorava. Mas eles não acreditaram. Por 2 vezes, levando a mensagem, e eles não acreditaram no que falavam. Jesus aparece aos 2 de seus discípulos, e estes foram e anunciaram
aos demais, mas eles não deram crédito aos 2 discípulos. A incredulidade, vendo ali junto com Jesus. Por isso Jesus disse: bem-aventurado o que não viu, mas creu. Nós não vimos a Jesus, mas cremos que Ele existe. Nunca vimos a Deus, mas acreditamos que Ele existe. Nunca vimos o Espírito Santo, mas acreditamos que Ele existe. Nunca vimos o nosso anjo, todos nós temos um anjo, mas acreditamos que Ele está aqui. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos estão aqui conosco e com todos os seus filhos acompanhando e fazendo com que, livrando de muitas e muitas coisas que poderia acontecer se os anjos não estivessem ao redor de cada filho seu. Nos versículos 14 a 18, Jesus aparece aos 11, né? E então deu a ordem para a evangelização e disse para os discípulos e para nós hoje: quem crê e for batizado será salvo. Veja só a palavra, quem crê. Se você não crê, nada Deus pode fazer, mas ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Nós temos um exemplo dos Jesus no meio dos 2 ladrões. Um se arrependeu e pediu a Jesus, e Jesus prometeu que naquele dia ele estaria com Jesus no paraíso. No futuro, por ocasião da volta de Cristo, nós não sabemos se quando Jesus vai voltar, mas uma coisa é que aquele ladrão morreu confiante que Jesus ia salvá-lo, porque Jesus prometeu. Ele não chegou a ser batizado. Quando se fala do batismo, é o seguinte, é o símbolo de arrependimento, e ao mesmo tempo você reconhece os seus erros e testemunha diante de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos anjos e de toda a congregação que está presente naquele momento. Você testemunha que de fato você aceitou a Jesus como seu único Salvador pessoal. É muito importante quando damos esse passo. Agora ele disse: porém não crê será condenado. Quem porém não crê será condenado. Então Deus, ele não tem 3 caminhos, mas 2, ou apertado ou largo. E o largo e espaçoso, diz a Bíblia, que conduz para a perdição, e são muitos que irão por ele. Apertado e estreito é o caminho que conduz para a salvação, e poucos irão por ele. Nós devemos então, com todo o sacrifício, o cristão sem sacrifício não dá para ser verdadeiro cristão, mas vamos ser cristão quando apertar o ciclo. E olhem que os acontecimentos tudo indica que de fato logo isso acontecerá. Os problemas do mundo, que o mundo está vivendo, isso diz que Jesus não vai demorar muito. Nos versículos 18 a 20, nos fala que as autoridades da época ordenaram para que eles não falassem do nome de Jesus. Mas Pedro e João respondeu: julgai se é justo diante de Deus ouvir vós, antes a vós a outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quando ouvimos a palavra de Deus, acreditamos nela, não devemos temer. O apóstolo diz assim que importa obedecer a Deus e não aos homens. Tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus, nós como cristãos, independente que religião que seja, se somos cristãos, devemos defender, unidos no mesmo objetivo, defendendo a palavra de Deus. Se está escrito, tudo bem. Caso contrário, não devemos dar ouvido a essas coisas. Devemos sempre
acreditar em nosso Deus. Segunda pergunta diz que permissão foi dada ao cavaleiro do segundo selo. Em Apocalipse 6, 3 e 4 diz assim: quando abriu o segundo selo, viu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. A cor vermelha e os símbolos deste selo fala indiscutivelmente de derramamento de sangue. É o período das 10 perseguições gerais desatada pelo Império Romano contra os cristãos que preferiram morrer a renunciar a fiel obediência aos princípios bíblicos. Este selo começa com a morte do último apóstolo João, no século I, e chega até o ano 313, quando Constantino assina em Milão o Edito de Tolerância, coincide com o período da igreja de Esmirna. Naquele período, irmãos e amigos, muitos cristãos sofreram as perseguições. Veja que os discípulos, o único que teve uma morte natural foi de fato João, o discípulo amado. Os demais realmente morreram apedrejados, crucificados de cabeça para baixo, como Pedro, que não quis realmente ser crucificado na morte, como apareceu, como foi de Jesus, mas sim de cabeça para baixo. Outros decapitados, Paulo e outros, e assim sucessivamente, todos eles sofreram. E por que nós, como cristãos, queremos ir para o céu com a vida, como quem diz: Jesus já morreu, ele que se vire, ele já morreu por mim, então tudo bem? Não é assim, não é bem assim. A salvação, ela é de graça, porque só através de Jesus que seremos salvos. Não é as nossas obras, não é as nossas maneiras que vai nos salvar, é Cristo. Mas precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia diz assim: aquele que está nele, lá em João, 1 João, capítulo 2, versículo 6, aquele que está nele deve andar como ele andou. Eu tenho que meditar na palavra de Deus e ver como de fato Jesus andou e procurar pelo menos copiar Jesus. Nunca vou ser Jesus, mas que pelo menos copiar. Certa vez eu estava eu trabalhava lá na Sonevig e polia carro. E o patrão, vocês veem, chegou e eu fui então limpar o carro dele. E ele disse: não precisa, Carlos, que eu vou sair logo, só vou pegar um documento aí e sair. E de fato foi isso. Enquanto ele foi lá no escritório, pegou o documento, eu limpei uma porta do carro. E ele olhou assim para mim e disse: o que vale é a intenção. A minha intenção era de quê? De limpar todo o carro, mas ele reconheceu que era essa a minha intenção. Assim Jesus, nós não somos santo, a não ser por ocasião da volta de Cristo. Somos aquele santo separado para as coisas de Deus, mas lutamos como pecador que somos. Só mesmo Cristo pode realmente nos salvar. Mas ele vê a intenção minha e sua. Lembra quando o mancebo rico se dirigiu a Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida? E Jesus disse: por que me chamas de bom? Há um só que é Jesus, que é o Deus. Não, é a Deus. E disse: se queres, quer dizer, se queres. Se você não quer, problema seu. Mas se você quer, olha, ali estava a graça. Jesus, ele poderia dizer assim: você não está me vendo? Sim. Você acredita em mim? Sim. Então você está salvo. Ele poderia dizer isso aí. Ele é o dono da vida. Mas ele disse: se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. Ele deu uma condição. Como foi dada lá a Adão, da mesma forma. Adão, ele disse: coma de tudo menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E aconteceu,
Adão morreu, se arrependeu, mas morreu, porque Deus disse que morreria. Ele e Eva morreram, poderia estar vivo, se não desobedecesse ao nosso Deus. Ele desobedeceu, então morreu. A cor vermelha simbolizando aqui, diz assim, e chega até o ano 303, naquela perseguição. Deus realmente é um Deus misericordioso, mas Ele gosta realmente que seja obediente. Muitos pregam o amor de Cristo, esquecendo da justiça dele. Lembre, Ele é amor, mas Ele é justo. Não dá para que dois cristãos, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e os dois entrar no mesmo caminho, a não ser que seja ignorante. Mas quando você ouviu, ou você leu, a palavra de Deus diz que é bem-aventurado, mas se praticar. Se eu ouvi, ou li e não pratiquei, não teve valor nenhum. O valor é eu ouvir, ou ler e praticar. O terceiro de cor, a verdade cai por terra. De que o cor era o cavalo do terceiro selo? Apocalipse 6, 5 e 6 nos diz: quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. A igreja que enfrentou lutas para manter a pureza de suas doutrinas e que viu ser derramado o sangue de seus membros por não renunciar à fidelidade, agora é representada pelo preto. Antítese do branco, a negrura muitas vezes representa na Santa Bíblia as trevas morais, o pecado, a apostasia e o erro. A Bíblia diz que cresce o trigo e o joio. Os maiores inimigos são nossos próprios irmãos. A Bíblia fala isso. E aquele que tem o conhecimento, e é eles que vai realmente entregar no momento exato da perseguição. A igreja sofreu os momentos difíceis por querer defender essa verdade. Nós estamos agora numa época de grande decisão. Principalmente nós, como adventistas do sétimo dia, sabemos, todo adventista sabe que agora está, por exemplo, na Conferência Geral, uma grande decisão, que Deus possa operar sobre aqueles pastores, sobre os delegados, que vão tomar a decisão que está para ser resolvida, que Deus possa operar naquele povo, a consciência de cada um, o dever de cada um, se for preciso ser preso, se for preciso morrer, mas que morra e seja preso pela verdade. Lembre sempre, ainda que morra em meu nome, de Jesus, esse viverá. Que os pastores, que os delegados, que os irmãos conscientes da palavra de Deus não se deixe ser levado por alguém, mas que seja levado unicamente pela palavra de Deus. Se Deus não abre brecha para determinadas coisas, não invente, não procure inventar, mas procure ser sincero para com o nosso Deus, porque mais tarde virá os acontecimentos. Deus não deixa impune a ninguém que faz as coisas tendo conhecimento de causa. Isto corresponde ao período que vai desde 313 a 508. Paulo profetizou acerca do tempo que mudaria as doutrinas por um processo de paganização. Em Atos 20,
Veja o que diz a palavra de Deus. Atos capítulo 20. Deus não faz nada sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Quer dizer, antes de acontecer qualquer coisa, Deus realmente já tem revelado para os seus discípulos, para todos que possam realmente compreender o momento de perigo. Veja aqui, Atos capítulo 20, versículo 27 a 31, diz assim: Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei o que, depois de minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrimas a cada um. Paulo sempre estava avisando aos cristãos os problemas que iria acontecer. E a igreja tem realmente, através da sua palavra e do testemunho de Deus, orientado a igreja o perigo que temos pela frente. Mas se dermos ouvido, Deus estará conosco. Se dermos ouvido à sua palavra, não podemos esmorecer de espécie alguma, porque Deus, ele está com seus filhos, aqueles que são obedientes aos seus mandamentos. Se obedecemos, ele vai realmente nos ajudar a vencer tudo. Diz: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 a 6, nos diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque eu vou falar aqui. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o que detém para que ele seja revelado somente a ocasião própria. Nós sabemos que os irmãos lendo aquele livro Heróis da Fé, os senhores vão ver aquele Papa Unicêncio III, uma coisa assim. Eu não estou bem lembrado o nome dele, mas os senhores olhando lá no livro Heróis da Fé, vão encontrar aquele Papa do qual fazia com que um assassino, criminoso, ladrão, pegasse, matasse um cristão naquela época. Ele era solto, era perdoado pelos seus pecados e tudo que o cristão possuía era dele. O rapaz já era ladrão, já era um criminoso. Tendo uma oportunidade dessa, dizer que matasse ainda era perdoado, quem pode perdoar pecado? Só Deus. Ninguém pode perdoar pecado. Só Deus. E o Papa realmente se colocava na posição de Deus, e ele continua na posição de Deus. O mundo inteiro procura reverenciar, achando que ele é
é o representante direto de Deus. Deus é um Deus misericordioso. Ele falou na boca, usou seu espírito na boca de uma jumenta para repreender Balaão. Ele pode me usar e usar qualquer um que queira ser usado por ele. Não podemos esconder essa verdade. Quantas pessoas são sinceras nos seus princípios sem conhecimento de causa. Por isso a Bíblia diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais nela a vida eterna, e são ela mesmo que testifica de mim. Se lemos, irmãos, não vamos ficar enganados com ninguém. Deus é um Deus misericordioso. Isso que eu estou falando, se for preciso. Mais uma vez, a emissora não tem responsabilidade nenhuma das minhas palavras, e nem a minha igreja. O único culpado aqui sou eu. Eu sou o responsável pelo aquilo que estou falando diante de Deus. Não quero que ninguém sofra nada por minha causa. É o irmão Carlos Inácio que está falando. Que nome tinha o cavalo do cavalo amarelo do quarto selo, a quem seguia o Apocalipse 6 e 7? Nós vamos lendo rápido, o tempo está dizendo que eu devo terminar. Diz: era chamado morte e inferno, que quer dizer sepultura, e estava seguindo. A quinta pergunta diz: se abriu o quinto selo, que viu João debaixo do altar, que lhes foi dado, Apocalipse 6, versículo 9 a 11, diz: ele viu debaixo do altar aquelas almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava a cada um deles. Foi dado uma vestidura branca, ou seja, pureza. Não vou ler os comentários porque o tempo diz que eu devo terminar. O sexto selo culmina com a segunda vinda de Cristo. Por isso podemos adequadamente chamá-lo o tempo do fim. Quais são os 4 acontecimentos que dão abertura ao sexto selo? Tempo do fim, Apocalipse 6, 12 e 13 diz: grande terremoto, o sol se tornou-se negro, a lua toda como sangue, e as estrelas caíram do céu. O grande terremoto tem sido identificado por muitos teólogos como o grande terremoto de Lisboa, 1º de novembro de 1755. O escurecimento do sol ocorreu em 19 de maio de 1780, e a lua se tornou como sangue na noite do mesmo dia. A chuva de estrela foi em 13 de novembro de 1833. Esses 4 episódios deram origem ao tempo do fim, o qual terminará com a segunda vinda de Jesus. Por que razão os infiéis rogarão desesperadamente as rochas e as montanhas que caia sobre eles? Apocalipse capítulo 6, 14 a 17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster? Se não for aqueles que estiver preparado para encontrar com Jesus, vão pedir que de fato os morros caiam por cima dele. E para cair tem que ter um grande terremoto, um terremoto universal. O mundo inteiro vai ser abalado com a presença de Jesus. Mas aqueles que guardam Jesus, eles são felizes porque estão esperando a vida de Jesus. Você realmente não gostaria de realmente ver Jesus naquele dia? Tenho certeza que você, apesar dos momentos difíceis da vida que nós temos, não somos ninguém a não ser através de Jesus. Passamos momentos, mas devemos confiar em Deus. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Só Ele, somente Ele, é que pode salvar a mim, a você. Esperamos, queridos irmãos e amigos, que você possa ter entendido um pouco. Não podemos comentar mais daquilo que teríamos que comentar, porque o tempo diz que devemos terminar. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, e aos irmãos e amigos que têm nos dado essa oportunidade de transmitir essa mensagem. Agradecemos também
aos donos dessa emissora, na pessoa do seu Rodolfo e também da Ana Andréia, sua filha, e a jovem que nos ajuda aqui. Agradecemos a Deus por esses momentos. Vamos então ouvir, ao mesmo tempo terminando com a oração, modelo Pai Nosso cantado pelo nosso irmão Gregório. Pai nosso que estás no céu, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. Nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo.